Dando sequência aos vídeos que estamos produzindo sobre os segurados obrigatórios do regime geral de previdência, chegou a vez de falarmos sobre o segurado trabalhador avulso. Já temos no canal o vídeo tratando do empregado doméstico e do contribuinte individual. E hoje vamos falar do trabalhador avulso. Esse cara vai estar previsto, quem é ele? Vai estar previsto lá na Lei Federal 8213 de 91, artigo 11. E no decreto 3048 de 99, artigo 9º. Você vai ver lá no inciso 6 dos dois artigos que o trabalhador avulso é a pessoa, sindicalizada ou não, que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem ter vínculo empregatício com estas empresas, mas contando necessariamente com a intermediação do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato daquela categoria. São exemplos de trabalhador avulso, o pessoal que trabalha com capatazia, os estivadores que trabalham com estiva, os conferentes de carga, não é? O prático de barra, quem é o prático de barra? O prático de barra é como se fosse um manobrista do porto, né? Como os canais de acesso aos portos são bem específicos, né? Então o comandante vem com o navio dele lá da China, estou dando um exemplo, né? O cara não conhece direitinho ali como que é a corrente marítima no porto aqui no Brasil, como que é a profundidade ali, então ele fica com o navio lá fora, no mar, e o prático vai lá, ele passa o comando do navio dele para esse prático que conhece os portos aqui, né? E aí ele vem e faz a manobra e encosta ali o navio para a operação portuária que venha a ser desenvolvida. Então essas figuras, esses profissionais, todos eles se enquadram na categoria de trabalhador avulso. O trabalhador avulso, ele guarda alguns aspectos do segurado empregado e do segurado contribuinte individual, que é o autônomo, né? Por exemplo, como autônomo, ele tem liberdade laboral, ele não tem vínculo de emprego, nem com o sindicato e nem com o proprietário do navio ou da empresa que está mexendo com aquela carga ali, não é? Ele não tem vínculo, então ele tem liberdade laboral da mesma forma que o autônomo ou contribuinte individual. Também como o contribuinte individual, o autônomo, ele presta serviço para mais de uma empresa. É muito comum isso aí. Muito comum, por exemplo, o prático, ele, aqui no meu estado, por exemplo, tem mais de uma empresa que tem atividade portuária. A empresa tem um porto, tem uma concessão, tem um porto lá. Esse prático, ele vai manobrar navio no município de Anchieta, que tem porto, no município de Vitória, que tem porto, no município de Vila Velha, que tem porto. Então, esse cara ele vai manobrar em tudo que é canto, né? Todo lugar que tem porto, ele vai manobrar. Então, enfim, né, ele vai ter essa liberdade aí e vai prestar serviço para mais de uma empresa. O trabalho dele não é eventual, ou seja, ele está sempre trabalhando, como a gente viu que o empregado também, né? O cara para ser empregado, né? O trabalho dele não pode ser eventual, o cara tem que trabalhar sempre, não é? Agora, o que define a figura do segurado como trabalhador avulso, ele não vai ser nem empregado e nem autônomo, nem contribuinte individual, por quê? Porque no caso do avulso, toda essa atividade dele, ele só executa se existir a intermediação do sindicato da categoria. Então, o sindicato lá dos práticos de barra é quem faz toda a programação, não é? O órgão, né, o órgão gestor de mão de obra é quem cuida dessa parte de estiva. Então, às vezes, aquele estivador, ele nem é ligado ao órgão, mas ele só acessa e só executa a atividade dele por intermédio do órgão gestor de mão de obra. Essas são as características e o que temos a dizer sobre esse segurado obrigatório trabalhador avulso, né? Talvez você pouco conheça essa categoria de segurado, mas o trabalho dos estivadores, das pessoas que trabalham nessa grande cadeia que é a área portuária, né? São muitos profissionais do Brasil afora que trabalham e estão enquadrados aí nessa categoria.
Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que ele te ajude de alguma forma, ajude você a qualificar mais o seu entendimento sobre a questão da Previdência. Quando nós qualificamos melhor o nosso entendimento, nós sabemos pelo que lutar, lutamos melhor. Se eu posso lutar, se você pode lutar, você pode fazer direito. Tchau!